William Faulkner foi um escritor romancista americano e ele tinha uma famosa frase que ele dizia o seguinte: eu só escrevo quando a inspiração vem, mas coincidentemente a inspiração vem todos os dias às 9 horas da manhã. O que isso quer dizer? Que às vezes a gente espera alguma coisa acontecer, o universo conspirar a favor, o alinhamento cósmico, a inspiração aparecer para a gente começar a fazer realmente o que deve ser feito. E a procrastinação, ela vem grande parte desse aguardar, desse esperar, de buscar outras coisas que são mais agradáveis no momento, mas nada daquilo que realmente importa. Então, basta que a gente olhe para a nossa vida, a gente perceba que nós, a todo momento, fugimos do que deve ser feito e por diversos motivos. Às vezes a gente não se sente capaz, não se sente bom o suficiente para fazer algo, e isso também vem de raízes de falta de confiança, de autossabotagem, de crenças que colocaram na nossa mente. Então, para que a gente lide com essa questão da procrastinação, primeiro a gente tem que olhar num aspecto geral da nossa vida. O que realmente está causando essa procrastinação? Não é simplesmente falar, eu procrastino e é isso, e eu tenho uma doença que não me deixa fazer alguma condição, e não é muito bem por esse lado. Se a gente realmente quer resolver, nós temos que olhar a fundo. Então, na minha própria vida, muitas vezes eu percebi esses sinais de procrastinação muito fortes e eu buscava entender. No primeiro momento eu simplesmente deixava, quando eu não estava nesse modo mais analítico de entender o meu ser como um todo, simplesmente aceitava aqueles momentos que eu não conseguia fazer as coisas e os momentos que eu conseguia, e a vida foi passando, até que chegou um momento que a procrastinação começou a atrapalhar a minha vida. Eu não conseguia desempenhar. Eu estava com vontade de fazer as coisas, mas eu sempre tinha uma escapatória. Eu pegava as redes sociais ou começava a fazer uma atividade que não tinha muito a ver naquele momento. Às vezes eu tinha que pesquisar alguma inspiração. Vou pesquisar um tema aqui no YouTube, mas aí um outro vídeo me fisgava. Ou eu entrava em algum assunto dentro do vídeo que não era condizente com aquilo que eu precisava. E aí a gente é seduzido por esses tentáculos que nos puxam silenciosamente, sorrateiramente. Quando a gente vê, a gente já está na 20ª aba do navegador assistindo um vídeo que não faz sentido nenhum, de um cachorrinho brincando com um gato. Então, é importante que a gente faça, que você faça essa análise sincera. Por que você está procrastinando nesse momento? Será que é uma falta de propósito? Será que o que você está fazendo é realmente algo que te move, que te gera uma inspiração, alguma coisa forte? Porque se for uma coisa muito rasa, muito sem sentido, que motivação a gente vai ter? O que é mais atraente? Fazer um trabalho desalinhado com a nossa visão, com o que a gente acha correto, com o que a gente acha útil? Pode ser uma coisa meramente, talvez, por dinheiro, e a gente não vai se motivar por isso, ou por algum outro propósito que também não nos motiva, e a gente vai buscar isso, ou talvez uma rede social, ou sair com os amigos, assistir um filme. Tudo é mais interessante. Nada faz sentido, né? O trabalho, né? Tudo que estiver atrelado ao trabalho não vai fazer sentido. Nada atrelado ao trabalho. Tudo que for fora dele vai ser um grande chamariz. Então, a gente precisa ter esse olhar sincero, esse olhar analítico, profundo, e não mais aceitar essas condições. Muitas pessoas também caem nos transtornos ou em algum diagnóstico e simplesmente se autodiagnosticam. Esse é o grande perigo. Às vezes a pessoa fala que ela tem um déficit de atenção, tem hiperatividade e ela não consegue concentrar nas suas coisas por causa desse diagnóstico. Mas ela mesmo olhou na internet, olhou uma lista ali de sintomas e falou, eu tenho esses 4 sinais aqui, então possivelmente eu tenho esse transtorno, então isso justifica. Como isso justifica essa minha dificuldade, então não tenho o que fazer, eu vou simplesmente
usar como mais um artifício de desculpa. Até indo mais a fundo, até o próprio diagnóstico em si, se a pessoa ela é diagnosticada com algo, ela também tem que se questionar, será que realmente está correto? O que eu posso fazer para sair disso? E não cair no sentido de vitimização, de aceitação e simplesmente estar neste destino, né? Aceitar que a vida é assim, que eu nasci desse jeito ou que a vida me levou a desenvolver esse transtorno e é isso. Não, é muito além disso. Então a gente tem que encarar a vida com essa seriedade e esse questionamento e não ficar com esses tabus, estou questionando um diagnóstico de um profissional de saúde. Infelizmente é assim, é a sua vida que vale. Você vai depositar o resto da sua vida na mão de um outro profissional, de uma pessoa, talvez a pessoa pode ter errado ou se equivocou de alguma forma, ela pode estar com a cabeça cheia no dia e já está pensando no outro paciente, ou ela está seguindo uma cartilha médica, que essa cartilha também pode não estar muito coerente, mas isso são níveis, cada pessoa vai conseguir se aprofundar de uma forma. Algumas pessoas já vão bater nessa barreira e falar como você ousa questionar uma autoridade médica ou órgão de saúde regulamentador. Então isso vai de você. Você está disposto a mudar de vida? Você está na polaridade de melhorar, de se transformar, transcender e evoluir? Ou você está na polaridade de vítima, de aceitação? Então é uma escolha que você deve fazer. Então quem escolhe essa polaridade para baixo arcará com as consciências dessa falta de coragem. E os que buscarem a verdade também receberão os benefícios e as recompensas atreladas a isso. Até um outro autor, Steven Pressfield, ele tem uma obra que ele fala do profissional versus o amador. Então o amador, em um dos pontos que ele aborda é justamente nisso. O amador ele vai esperar a inspiração. Ele vai ficar aguardando alguma coisa acontecer, um chamado divino para poder se mover. E isso nem sempre vem, ou raramente vem. Já o profissional, na visão dele, é aquela pessoa proativa, que ela vai fazer, independentemente se esteja fazendo sol, se esteja chovendo, se ela esteja desmotivada ou não, ela simplesmente pega, levanta e vai trabalhar. Assim que o profissional age. É uma visão positiva de ter o controle sobre a própria vida e não ser mais uma vítima do entorno. É uma obra muito interessante, eu recomendo bastante. Tem até uma palestra da professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, que ela aborda essa obra dele em detalhes. Achei muito interessante, já assisti algumas vezes. Vou deixar aí na descrição, vocês acessam. E ele aborda essa visão, essa diferença do amador e do profissional em diversas áreas da vida, em diversos exemplos diferentes. Então a gente consegue se enxergar. Estou sendo amador? Estou sendo profissional? Estou procrastinando e aceitando? Ou estou entendendo o que é a procrastinação e estou buscando mudá-la? Então é ter essa visão, né, de como a gente vai encarar realmente num dia que eu estou desmotivado, eu acordei, estou para baixo, o que eu vou fazer? Isso acontece muito, né? Quando a gente vai fazer alguma atividade física, por exemplo, a gente sabe que é necessário para a nossa saúde física, mental, emocional, mas o nosso corpo ele não vai querer fazer isso. A nossa mente ela pode querer o nosso racional, mas o nosso emocional, o nosso cérebro primitivo, ele vai querer que a gente fique preservando energia, deitado na cama, sentado no sofá, assistindo alguma coisa e ingerindo alimentos para que a gente preserve o nosso corpo e estoque energia. Então, como que a gente faz? Nós temos que cada vez mais deixar que a nossa mente racional tome conta, que a gente não mais aceite esses condicionamentos primitivos, essas vontades instintivas que nos deixam contra os nossos objetivos. Então é um adestramento, a gente tem que nos olhar a nossa mente como uma mente que precisa ser controlada, que precisa ser colocada no seu lugar, nos trilhos, para que ela caminhe de uma forma saudável. Então, quando a gente enxerga dessa forma, a gente começa a ter hábitos melhores, começa a diminuir os estímulos
negativos que estarão contribuindo para essa procrastinação, por exemplo, as redes sociais. Se eu sei que as redes elas contribuem para isso, se eu sei que os vícios, os jogos, os filmes, as séries, essas distrações gerais estão viciando o meu cérebro, estão me desestimulando a fazer o que deve ser feito, o que eu tenho que fazer? Reduzir esses estímulos. Ou até o ideal seria cortar esses estímulos para que libere espaço e a gente sinta vontade de fazer essas outras coisas. Por exemplo, se a gente pega para ler um livro, é muito difícil que a gente tenha essa vontade assim de dentro. Eu quero ler um livro, sendo que o entorno, as outras opções são muito mais agradáveis, atraentes, tem muitos mais estímulos sensoriais do que um próprio livro. Então, quando a gente libera espaço, o próprio livro ele se torna uma coisa agradável, porque a gente já não está mais acostumado com aquela dopamina fácil e barata. E aí, aos poucos, a gente vai fazendo esse detox, limpando a mente para que as coisas voltem a fluir. Aproveitando que eu falei da leitura, outra dica importante é que às vezes a gente busca uma literatura que a gente ainda não está pronto ou não está se sentindo atraído suficientemente para consumi-la naquele momento. Então, você já pegou algum livro, você começa a ler, não consegue sair da mesma página, a mente começa a acelerar, começa a desviar para outros assuntos e você tem que repetir e nunca sai daquela página. Às vezes você avança uma ou duas, mas se continuar nesse ritmo a gente vai demorar 3 anos para ler um livro. Então, não é o caminho ideal. O ideal nesse caso, o recomendado é que você procure uma obra mais alinhada com o seu momento, que realmente te estimule. Então, talvez você goste de um assunto específico, você goste de física, você vai pegar um livro ali que vai abordar física. Talvez você não quer a física muito avançada, a física quântica, você já vai numa coisa mais básica, introdução à física. Aí sim você vai sentir prazer na leitura, porque você vai estar internalizando aquele conteúdo. Agora, se você pega um conteúdo muito além, ou que você não tem conexão nenhuma, você vai pegar uma literatura de um filósofo que não tem nada a ver com a sua visão de mundo. Você vai começar a ler e vai descartar. Um livro de um guru que também você não gosta das informações que ele passa, ou um livro, a Bíblia, talvez você não se familiariza com a Bíblia ou com uma outra escritura. Vai pegar o Alcorão, vamos falar de uma outra cultura, né, que não é mais não tão próxima a nossa. Você vai pegar o Alcorão e vai querer ler ele, você vai estar muito mais familiarizado talvez a Bíblia. Então você lê a Bíblia com facilidade e o Alcorão você já vai ter uma certa aversão. Então foi só uma comparação para que você entenda o que está alinhado com você. Talvez você tenha que ler uma coisa mais simples. Tem até um exemplo de um filósofo que ele tem 4 filhos e 3 desses filhos eles já tiveram aptidão, vontade assim para leitura e não houve dificuldade. Só que um dos filhos ele não era muito de ler, não gostava, queria outros tipos de conteúdo. E o pai tentava, empurrava livro de filósofo, livro sobre literatura clássica, coisas mais níveis diferentes ali, que ele não se sentia atraído. E foi tentando e não aceitou. Até que um dia ele falou, será que eu tenho que oferecer uma outra coisa para ele? Eu não sei como que ele pensou nisso, mas ele pegou um livro que era a história do Corinthians, do time de futebol. Entregou para o filho, e o filho gostava muito de futebol, era torcedor do Corinthians, pegou o livro e leu inteiro. Em 1, 2 dias ele leu o livro inteiro, um livro grosso assim ainda. Então olha como que a pessoa sai de alguém que não lê, que teoricamente não gosta de leitura, que tem aversão à leitura, para uma pessoa que consome um livro de 300, 400 páginas em 2 dias. Como que pode isso, né? Então é mais a gente redescobrir o que nos conecta. Eu volto naquela coisa, né? O que é o nosso propósito, o que é a nossa essência, o que nos faz mover, qual a literatura me faz mover, qual atividade, qual tarefa, qual trabalho está conectado com a minha alma, com a minha essência. E até complementando, finalizando esse exemplo do livro do Corinthians, esse filho, ele ao longo do tempo, ele também foi se familiarizando com outras literaturas, até que ele chegou nessas literaturas filosóficas, se tornou um escritor. Olha como que a vida prega essas peças, né? Então a pessoa ela teve que começar numa coisa básica, numa literatura mais simples, para que ela
tomasse gosto pela coisa e fosse avançando ao longo da vida. Então a gente precisa ter esse olhar mais crítico, mais clínico, para que a gente realmente entenda o que nos faz mover e para que a gente dê o primeiro passo. O importante é dar o primeiro passo. Quando a gente fala de procrastinação é justamente isso. Como que eu saio do 0 para o 1, para o 5. Então eu tenho que ir de pouco em pouco até as coisas começarem a se tornar hábitos. E aí sim eu ver aquilo como algo positivo e incorporar na minha vida. Beleza? Então essa é a minha visão. Se vocês tiverem algum comentário, algum complemento para fazer, deixem aí nos comentários, a gente vai conversando. Falem aí as dificuldades que vocês têm de colocar as coisas em prática, o que vocês fizeram para sair dessa procrastinação, que esse é o grande mal que a gente vive hoje em dia. Pode olhar, todas as pessoas que você convive já passaram por um problema de procrastinação. E com a sociedade tecnológica que a gente vive hoje, isso virou uma grande epidemia. E é a hora da gente tratar isso de forma verdadeira. Beleza? Então a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.